Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à disciplina Tecnodocência AD. Nós vamos apresentar aqui a ementa do semestre 2026.1. Eu sou a professora Luciana de Lima e estou em parceria com o professor Robson Loureiro. Estamos então na Universidade Federal do Ceará. Os objetivos da disciplina são estes que estão apresentados aqui. Vou ler para vocês, para que vocês tenham uma noção do todo que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Compreender a definição de tecnodocência no seu viés teórico, político e prático, como uma integração entre docência e tecnologia digital. Então, o primeiro conteúdo a ser trabalhado na disciplina é o conteúdo de tecnodocência. Identificar a importância da interdisciplinaridade no contexto do tecnodocente. Então, vocês vão entender por que a interdisciplinaridade é tão importante dentro do contexto da tecnodocência. Refletir sobre os aspectos políticos da prática docente diante de propostas de práticas tecnodocentes. Então, o aspecto político também é um embasamento da tecnodocência, vocês também vão entender o porquê dessa necessidade. Compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência. Então, a teoria da aprendizagem significativa é o último conteúdo que nós vamos trabalhar dentro dessa disciplina. E, por fim, identificar o uso dos conceitos abordados na disciplina em contexto aplicado de sala de aula. Então, vocês vão olhar para todos esses conteúdos observando elementos da prática. Os conteúdos, portanto, são esses que eu elenquei anteriormente, né? São 4 conteúdos: tecnodocência, interdisciplinaridade, políticas na prática docente e teoria da aprendizagem significativa. Nós temos, então, um cronograma todo traçado para esse semestre e é importante que vocês observem essas datas e já anotem na agenda de vocês para que vocês tenham sempre, com vocês o início, o meio e o fim desse processo, tá bom? De qualquer maneira, não vou fazer a leitura aqui completa, mas vou explicar quais são as características desse cronograma. Então, se você observar aqui, todos os inícios, no dia 2 de março, 9 de março, 16 de março, todos eles estão acontecendo numa segunda-feira, tá certo? Então, todas as atividades e os conteúdos que vão ser abordados sempre iniciam às segundas-feiras. Quando nós pedimos atividades de entrega para vocês, elas acontecem sempre às quartas-feiras. Então, a gente inicia aqui no dia 2/3, a atividade que a gente passar no dia 2 precisa ser entregue até o dia 4/3 ou finalizado até esse dia. Vocês têm ainda a possibilidade de uma segunda chamada. Então, não conseguiu entregar no dia 4/3, vocês podem entregar então até o dia 5/3. Depois disso, nós não recebemos mais. Então, a segunda-feira é o dia que inicia a atividade, a quarta-feira é o dia da entrega final da atividade e para aqueles que tiveram problemas no decorrer do caminho, a entrega final máxima é na quinta-feira como uma segunda chamada, tá ok? Então, vejam que todas essas datas estão afixadas aqui. Existem algumas que estão em azul, que é o dia 20 de março e o dia 5 de junho. Isso significa que essas datas elas foram alteradas em função do feriado que acontece na quinta-feira. No dia 19 de março é o feriado, do dia de São José e no dia 4 de junho é o feriado de Corpus Christi. Então, aqui nós estamos deixando essa segunda chamada, ao invés de ser na quinta-feira, para sexta-feira. E, além disso, tem essa barra aqui de amarelo, que caracteriza o feriado da Semana Santa. Nós não vamos trabalhar nenhum conteúdo nessa Semana Santa, aí do dia 30/3, que inicia numa segunda-feira. Então, vai ser uma semana que nós vamos pular e vamos dar início novamente, retornar às atividades no dia 6 de abril. Então, outra coisa importante vocês conhecerem aqui no cronograma é como vai ser trabalhados os conteúdos dentro da disciplina. Então, a gente começa com uma ambientação e com a ementa, a partir desse vídeo que eu estou apresentando para vocês. Depois, na outra semana já, a gente aplica com vocês um questionário inicial. Esse questionário inicial, ele não tem respostas certas ou erradas, simplesmente você responde.
tecnodocência ela vai ser trabalhada em 3 semanas, lembrando que a gente vai pular esse feriado da Semana Santa, né? Mas são 3 semanas de tecnodocência, 3 semanas de interdisciplinaridade, 3 semanas para trabalhar com políticas e 3 semanas para trabalhar com a teoria da aprendizagem significativa. Finalizou, nós aplicamos um questionário final muito semelhante ao questionário inicial, também sem necessidade de respostas certas ou erradas, e para quem precisar, nós aplicaremos a AF nessas datas que estão sendo mencionadas aqui. Ok? Então, essa é a principal característica do cronograma. Como eu falei, anotem essas datas se vocês puderem na agenda. Como é que vocês vão ser avaliados? Vocês vão ser avaliados a partir de preenchimento de quizzes e do preenchimento de formulários. Então, o questionário da Ementa, ele é um quiz e ele tem uma nota máxima de 1 ponto. O questionário inicial, ele é apenas um preenchimento de formulário. Então, é diferente do quiz porque ele não tem certos ou errados. O quiz tem, então ele vale meio ponto apenas, basta preencher. Na tecnodocência, apesar de nós trabalharmos durante 3 semanas, vão ser aplicados 2 quizzes. Cada quiz vale 1 ponto, por isso que eu coloquei aqui 2 pontos, porque vão ser 2 quizzes. A mesma coisa vai acontecer na interdisciplinaridade, na políticas na prática docente e em aprendizagem significativa. Cada conteúdo teórico vai ter, portanto, 2 quizzes, cada um valendo até 1 ponto. E, ao final, o questionário final que vocês vão fazer, semelhante ao inicial, é também um preenchimento de formulário, então vocês vão ter aí até meio ponto, tá certo? Então, não existem certos ou errados, basta preencher. Se vocês somarem isso tudo aqui, vão dar os 10 pontos. Então, a gente não faz as provas como normalmente professores de outras disciplinas fazem. A gente opta por fazer um somatório das notas que vocês vão atingindo durante a disciplina, ok? Mas é importante frisar que, apesar de ser 10 pontos, nós estamos aplicando com vocês 11 atividades, né? Porque o preenchimento do formulário vinculado ao questionário inicial e aquele vinculado ao questionário final valem meio ponto, tá bom? Então, são 11 atividades. Como é que nós computamos a frequência de vocês? Como é uma disciplina de 64 horas e a UFC preza por 75% da presença, ou seja, vocês têm direito a 25% de falta, né? A gente está colocando que cada atividade que você faz contabiliza para você 4 presenças, tá certo? Isso significa que cada vez que você deixar de fazer uma atividade, você não vai ficar só com a atividade zerada em termos de nota, mas você também vai angariar aí 4 faltas, tá bom? Então, cada vez que você não faz uma atividade, você fica com 0 e ainda fica com 4 faltas. Isso significa que você pode faltar em 4 atividades no máximo, porque você não pode ter mais do que 16 faltas. Se você pode ter 25% de falta de 64 horas, então você pode ter até 16 faltas nesta disciplina, tá certo? Se você faltar em 5 atividades, você vai ter aí 20 faltas e, portanto, vai ficar reprovado por falta. Preste bem atenção nesse detalhe para que vocês possam ter a melhor experiência possível na disciplina Tecnodocência AD. As aulas, elas são virtuais e acontecem no Google Classroom. Então, tem 2 turmas, cada uma com uma cor diferente. A turma 1 de 2026.1, então vai ter esse emblema da pipoca. E a turma 2 de 2026.1 vai ter esse emblema aqui, né, do selo, tá bom? Então fiquem atentos a esse detalhe, porque se você estiver matriculado na turma 1, você deve vir para essa turma rosa aqui, avermelhada. Se você estiver matriculado na turma 2, você deve vir para essa turma verde. E aqui estão alguns dos nossos espaços virtuais, que seria muito bom se vocês pudessem navegar para conhecer, porque a tecnodocência ela vai muito além da própria disciplina Tecnodocência AD ou Tecnodocência Presencial. Então, nós temos o nosso site aqui, que ele é todo clicável, então você pode navegar e conhecer um pouco mais dos elementos que a gente tem aqui no Laboratório de Tecnodocência.
Aqui está o nosso Instagram, se vocês quiserem nos seguir para acompanhar as mensagens que a gente envia toda semana para vocês, seria muito interessante para vocês ficarem mais pertinho de nós. Aqui está o nosso YouTube, que é o local onde a gente deposita os vídeos, inclusive este aqui que eu estou apresentando para vocês. E aqui tem o nosso grupo no Facebook, mas a gente também tem outros espaços virtuais que vocês podem entrar, tá bom? Então eu deixei aqui alguns endereços para vocês. A gente tem um blog que também é interessante. E se vocês quiserem conversar com a gente um pouco mais de perto, para te esclarecer alguma dúvida, tecnodocencia.lab@gmail.com é o nosso e-mail. O questionário da ementa, portanto, vai ser a primeira atividade que vocês vão fazer, perguntas do estilo quiz, como eu já expliquei, e vem repleto de informações sobre a disciplina. Então, assistir esse vídeo é muito importante para poder preencher adequadamente o quiz da ementa. Ele é um questionário avaliativo, como eu já falei também, ele vale 1 ponto na nota, né, a nota máxima, e ele precisa ser preenchido do dia 2 de março até o dia 4 de março de 2026. Aqui um adendo super importante para que vocês não fiquem desesperados quando utilizarem o Classroom. Quando vocês preencherem qualquer formulário, seja no formato quiz ou no formulário que não é um quiz, é muito importante vocês entrarem no espaço, abrirem o arquivo, ele tem até aqui o ver trabalho, né? Você abre o arquivo, preenche, mas o fato de você ter preenchido não faz com que o Classroom coloque automaticamente dentro do Classroom que você preencheu. Você precisa fazer isso manualmente, tá bom? Então você entra aqui, ver trabalho, preenche tudo direitinho e aí depois você tem que vir aqui e marcar como concluído. Se você não faz isso, ele vai sempre dizer para você que a sua atividade está pendente, sendo que na realidade você já respondeu, tá bom? Eu, como professora, assim como o professor Robson, a gente não olha para as pendências do Classroom. A gente olha para uma planilha à parte que a gente faz, mostrando para nós e para vocês que vocês já preencheram, qual foi a nota que vocês atingiram e qual foi a frequência de vocês para esses trabalhos todos que a gente está colocando, tá bom? Então a gente vai sempre mostrar para vocês uma planilha lá no mural do Classroom, mas para você não se assustar, marque sempre como concluído, porque ele vai entender que você já finalizou aquela atividade, tá bom? Então fiquem atentos e atentas a esse detalhe aqui. Então, mais uma vez, tecnodocencia.virtual.ufc.br é o nosso site, tecnodocencia.lab@gmail.com é o nosso e-mail e @tecnodocência é o nosso Instagram. Muito obrigada pela presença de vocês nessa disciplina. Eu espero que a gente possa ter um semestre maravilhoso, repleto de aprendizagens, né, como via de mão dupla, nós aprendendo com vocês e vocês conosco, tá bom? A gente se encontra então no espaço virtual. Até lá!